gente, tudo bom? Então hoje eu vou fazer pra vocês uma receita de biscoito. Vai ser um biscoito de chocolate branco e preto. Eu nunca fiz essa receita, mas eu tava com vontade de comer biscoito. Eu procurei receita na internet, eu achei esse no site da Tanya Burr, no canal do YouTube dela. É uma receita meio antiga, é de 2014 o vídeo, mas ela tem receitas muito boas, tudo que ela faz fica muito bonito. E era um cookie meio diferente, porque ele fica grandão assim, não sei, fiquei com vontade de testar. E geralmente esses vídeos eu faço com voiceover, mas hoje eu tava com vontade de falar com vocês, então vou fazer o vídeo falando mesmo e vamos ver se dá certo. Então pra essa receita a gente vai precisar de 325 gramas de farinha de trigo já com fermento. Eu comprei aquela que vem junto, mas se você já tiver farinha e fermento separado em casa, você acha na internet qual que é a proporção que você tem que colocar pra dar certo. 300 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga sem sal, um ovo grande, 200 gramas de chocolate branco e 200 gramas de chocolate ao leite. Talvez fique gostoso também com chocolate meio amargo. Uma pitada de leite, que pelo que eu vi na receita dela é opcional. E a receita dela não vai sal, mas eu sempre acho bom colocar uma pitada de sal, que eu acho que dá uma balanceada boa. E esse daqui é o meu vinho. Você não precisa de vinho, mas se quiser, é Casal Garcia vinho verde. Bom, então pra começar, o meu forno já tá pré-aquecendo. Ela fala pra aquecer a 200 graus, só que o meu forno é meio doido, então eu sempre deixo um pouquinho a mais, porque ele é muito fraco. Eu quero muito torcar esse fogão, ele nunca fica na temperatura certa. A gente vai começar batendo a manteiga sem sal. Vou cortar em cubinhos e a gente vai bater até ela ficar meio branquinha, meio areada. Eu deixei ela a temperatura ambiente na medida do possível. Eu tirei da geladeira, deve ter 1 hora mais ou menos. O ideal é ela ficar mais molinha mesmo a temperatura ambiente. O legal dessa receita é que ela, sem o chocolate, ela é meio que uma base para qualquer biscoito que você quiser fazer. Então, se dá pra colocar baunilha, dá pra colocar esses chocolates, dá pra pôr Twix, dá pra pôr caramelo no meio, o que você quiser, é uma receita base pra qualquer biscoito. E aí, dependendo do que você colocar, você põe um pouco mais de farinha ou um pouco mais de leite pra deixar a consistência mais certinha. Então beleza, a manteiga já tá super misturadinha e aerada. Então eu vou adicionar agora 300 gramas de açúcar e continuar batendo. Beleza, então quando fica essa mistura super fofinha de manteiga com açúcar, que é buttercream, isso dá pra fazer como cobertura de cupcake, fica muito gostoso. Eu vou adicionar um ovo, e eu tenho mania de quebrar o ovo antes num potinho e cheirar, porque se você põe um ovo podre nisso daqui, você perde todo o seu açúcar e manteiga. E agora continuar batendo. E a receita não pede baunilha, tá? Só que eu acho que toda a massa base de cookie fica muito mais gostosa com um pouquinho de baunilha. Eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Eu vou pôr um chablau, tipo meia tampinha. Beleza, então agora aqui tem a farinha e eu já joguei a pitada de sal aqui dentro. Vou pôr um pouquinho dessa mistura aqui e misturar para incorporar, depois eu paro e coloco o resto. Eu acho que a minha massa vai precisar de um pouquinho de leite, sim. Isso varia com o tamanho do ovo que você usou e quão úmida a farinha tá, quão úmido o dia tá, tudo isso acaba variando. Então eu vou pôr um pouquinho. Se você nunca fez cookie, não sabe se tem que pôr um pouquinho de leite ou não, a consistência certa da massa de cookie, isso não é nada, tipo, que eu estudei em lugar nenhum, tá? Isso é dos cookies que eu faço, do que eu observo. A massa de cookie, quando ela tá na consistência certa, ela meio que fica grudenta, de grudar nela mesma, mas ela solta fácil de todas as coisas. Então vocês veem que quando eu bato nela assim, ela vai soltando, tá vendo?
mas ao mesmo tempo ela gruda nela mesma. Então vamos lá, vou jogar todo o chocolate aqui. Eu usei chocolate Lacta e o Nestlé ao leite, tá? Eu fiquei em dúvida, a receita pedia ao leite mesmo, mas eu fiquei em dúvida se eu não pegava um meio amargo, se não ia ficar melhor. Mas como a receita pedia ao leite, resolvi dar uma chance, mas talvez se ficar muito doce da próxima vez eu faça meio amargo. E aqui, na receita, ela já fala pra mexer na mão e fazer os cookies na mão. Geralmente eu faço o biscoito com colher. Eu faço a medida do biscoito mais ou menos, medida de 2 colheres de sopa. Mas pelo que eu vi, ela faz um biscoito bem mais maior assim, mais grandalhão. Acho que eu vou tentar fazer do jeito dela, vamos ver se dá certo, vai. Quando você vai misturar o chocolate, lembra de puxar a massa lá de baixo. Porque senão quando você for fazer os últimos biscoitos, você vai ter um monte de massa sem chocolate. Essa quantidade de massa, de acordo com o vídeo que eu assisti, para 12 biscoitos, ela acabou fazendo 9 biscoitos maiores. E são biscoitos que tem que deixar espaçado na forma, porque ele cresce bastante. Se você preferir biscoito que fica menorzinho e mais alto, tem que deixar a massa na geladeira por 1 ou 2 horas, depois amassar e colocar na forma. A manteiga, conforme ela derrete, o biscoito vai esparramando. Você deixa na geladeira e vai assar depois, ele vai assando enquanto a manteiga vai derretendo e acaba mantendo mais a forma dele. Eu gosto de biscoito esparramado, então eu não vou pôr na geladeira, que é como essa receita foi feita na internet. Então quando você for colocar na forma, tem que deixar bem espaçado, porque ele vai esparramar bem pro lado mesmo. Então eu tenho minha forma aqui, essa forma é de biscoito mesmo. Eu comprei, acho que no Carrefour, se eu não me engano. E forrei com uma folha de papel manteiga e vou fazer na mão como ela falava lá no site. Então, ela falou que o tamanho tem que ser mais ou menos o tamanho da palma da mão. É que a mão dela parece ser pequena, a minha mão é gigante. Então eu vou fazer um pouquinho menor, mas são tipo biscoitos enormes. E aí você consegue ver mais ou menos quanto tem chocolate no biscoito. Qualquer coisa você pega um chocolatinho a mais e enfia aqui dentro, se achar que tá com pouco. Eu acho que tá bom. E bota na forma, contando que ele vai esparramar. Eu tô com medo de quanto vai crescer, então eu coloquei só 5 biscoitos nessa forma gigante. Vamos ver, vai acabar dando mais de uma fornada. Mas a massa tá muito boa. E o que ela fala é que é pra deixar 10 minutos no forno. E que quando a gente tira do forno, parece que não está assado. Mas é pra confiar, tirar do forno mesmo assim e deixar uma meia hora que ele vai assando. Nessa meia hora ele continua assando fora do forno e aí ele fica na consistência boa. Pra no máximo, se você duvida muito, deixar 12 minutos, mas não mais do que isso. Meu forno nunca deu certo com essas coisas. Então eu vou tentar confiar no que ela falou, vamos ver se dá certo. Deixei os 11 minutos, 1 minuto a mais ainda do que ela fala, porque eu duvido muito do meu fogão. Vamos ver. Cara, duvido muito que isso esteja pronto. Olha como cresce. Falei que esparramar. Eu deixei bastante espaço e ainda grudou. Mas sério, ela falou, não duvide, vai estar pronto sim. Mas eu duvido. Está cru. Eu vou deixar mais 1 minuto pra deixar os 12 que ela falou. Eu tento de novo. Então, nessa primeira leva, pelo menos, eu vou acreditar no que ela falou. Vou tirar. E realmente, se você olhar, a beiradinha do biscoito tá ficando marronzinha. Sei lá. Tirei. E aí, o que ela fala é deixar pelo menos uns 5 minutos aqui, esfriando na forma. Depois tirar da forma e colocar pra esfriar numa gradezinha, assim, que fica um espaço embaixo pra ele ir secando. E aí, depois que eu tirar, eu ponho mais uma leva aqui de cookies. Eu acho que a próxima leva eu vou fazer um pouco menor, pra não esparramar tanto assim, não grudar um no outro. E dependendo de como esses ficarem, eu decido se eu tiro nesse tempo também ou se eu deixo mais. Aí eu falo pra vocês. Só pra vocês saberem, eu não gosto geralmente de filmar uma receita que eu tô fazendo pela primeira vez pra não acontecer isso. Eu não soube exatamente quanto tempo eu deixo, quando eu tiro, uma leva queima, outra fica crua, sabe? Então vocês estão vendo meio em tempo real. Como eu nunca fiz essa receita, eu tô ajustando o tempo dela em tempo real agora. Beleza, os biscoitos estão aqui. Eu até acho que no fim eles ficaram um pouquinho mais assados mesmo.
Eu acho que eles não vão caber todos aqui. Só por o papel manteiga foi mesmo o suficiente. Ele ficou com uma consistência boa no fim. Eu tava duvidando, mas se bobear esse tempo até que foi ok. Ah, quebrei um. Ó, por isso que eu não gosto de deixar ele juntar um no outro, porque depois na hora de tirar é difícil. Então eu vou trocar esse papel manteiga aqui, porque senão vai ficar com gosto de queimado, por outro, e fazer mais uma leva de biscoitos um pouquinho menores do que esse. Dessa vez eu vou deixar 12 minutos direto, porque eu acho que foi suficiente mesmo. Porque, gente, esses biscoitos estão ficando muito bonitinhos. E assim, ela fala pra esperar meia hora pra comer, porque ele ainda está cozinhando. Mas, vocês me conhecem, eu vou comer um biscoito agora, mesmo não estando totalmente cozido ainda. Falo pra vocês o que eu acho e depois de meia hora eu como de novo pra ver como ficou. Mas, ó, mesmo depois que ele quebrou, ele continuou endurecendo, ó. Ele tá firme. Dá pra ver? Vamos lá. Eita, soltou um pedaço gigante de biscoito aqui. Muito doce, mas muito bom. A pitada de sal foi essencial. Colocaria até um pouquinho mais de sal na massa. E eu acho que com chocolate meio amargo ia ficar melhor do que com a leite, mas tá muito gostoso. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. A bordinha já tá durinha. O meio ainda tem que cozinhar mais, tá mole. Então quando eu tirei um pedaço da bordinha, o meio derreteu e caiu. Então agora eu vou deixar aqui porque ele vai ficar durinho daqui a pouco. Então, realmente, não comer esse biscoito antes de esperar essa meia hora. Tirei a segunda leva, deixei 12 minutos. Acho que pelos biscoitos serem menores, talvez o forno já tá um pouco mais quente, eu achei que ficou melhor. A borda saiu bem mais moreninha do que o outro. Só aquele lá no fundo que é o maior, que tá mais molinho. Vou fazer o mesmo esquema, deixar 5 minutinhos aqui, tirar da forma e pôr a última leva. Acho que deixar 12 minutos com biscoitos um pouco menores deu mais certo. Eles já saíram mais morenos do que esses daqui estão depois de 20 minutos fora do forno, tá vendo? Esse vai ficar um pouquinho cru. Esse daqui acho que ficou mais ideal. Então é isso, gente. Acabei as 3 levas, as 3 ficaram bem diferentes. Então eu vou falar pra vocês porque eu acho que fica um pouco uma questão de gosto, na verdade, de como você gosta do ponto do seu biscoito. Então a primeira leva eu fiz biscoitos grandes, que eu deixei por cerca de 11 minutos e eles ficaram mais branquinhos, tá? Realmente quando eu tirei parecia que tava cru, mas ele terminou de assar mesmo e no fim ficou bem gostoso. Ó, quebrando ele no meio, dá pra ver que a massa assou no meio sim, mas ficou uma massa mais molenga assim e não ficou muito douradinho, ficou mais branquinho. A segunda leva eu fiz biscoitos menores do que da primeira e deixei pelos 12 minutos que a receita pedia. Eu preferi esse porque não grudou um biscoito no outro e eu achei que ficou num ponto bem bom. Ele ficou bem mais moreninho do que o anterior, mas cortando no meio, o meio ainda tá macio, mas não tá tão molenga quanto o outro. E a minha sensação aqui por estar mais moreninho, ele ficou menos enjoativo na questão do doce do que a primeira leva. E a terceira leva, eu fiz biscoitos grandes de novo, só que eu deixei por 16 minutos ao invés de deixar 12 minutos. Então ele ficou mais moreno até do que a segunda leva. E eu achei que ficaria bom, só que eu coloquei 5 biscoitos na assadeira e grudou de novo. E aí o que grudou ficou meio feio. Então esse é um dos que não grudou que eu consegui recuperar. E eu achei que ficou bom. Ele ainda tá um pouco morno porque foi a última. Então o chocolate ainda tá um pouquinho derretido, mas acabou assando bem no meio também. O meio dele ficou mais firme do que a segunda leva. Então de todos ele foi o que ficou mais durinho. Eu acho que se eu deixasse 16 minutos na segunda leva ia queimar. Ficaram todos gostosos, mas diferentes. A primeira leva ficou mais branquinha e molinha. A segunda leva ficou mais crocante, mas com o meio ainda molinho. E a terceira leva ficou bem crocante mesmo, inclusive no meio. São estilos diferentes de biscoito, aí você escolhe qual que você prefere mais. Eu achei que ficou muito, muito doce. Então pra mim, eu comeria tipo um biscoito grande desse num café da tarde, tá bom, não ia conseguir ficar repetindo porque ia ficar enjoativo. Então se você mora sozinho ou só você e uma pessoa, talvez valha a pena tentar fazer meia receita. A parte que fica difícil é de usar meio ovo, né, mas eu acho que ficou muita coisa.
é que domingo eu tô de plantão e o Rodrigo também, então acho que eu vou separar alguns pra gente levar pro plantão de domingo ou levar pro dele, senão vai acabar estragando, porque não dá pra comer mais de um biscoito de uma vez aqui não. Todos esses que eu mordi agora, eu só dei uma mordida e pus de volta no prato, então... Inclusive, geralmente eu tomo com leite, esse eu tô tomando com água gelada mesmo, porque é muito doce. Mas é bem gostoso. É que ele é um biscoito que não parece muito um biscoito de café da tarde, parece um biscoito de sobremesa, sabe? Mas é bem bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima.